Olá, bem-vindo ao canal. Está sem carteira assinada e quer pedir demissão? Quer saber como ficam os seus direitos? E no caso de um contrato de experiência, como que fica essa situação? Quer saber se você pode assinar a carteira depois de ter trabalhado tanto tempo na mesma empresa sem carteira assinada? Essas são as suas dúvidas? Então eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu tenho certeza que vou esclarecer essas dúvidas e vou te explicar muito mais sobre esse assunto. Verifica para mim, por favor, se você já está inscrito no canal. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, eu aconselho você fazer essa inscrição. Eu lhe convido que você faça essa inscrição. A sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal e a continuidade da produção desse tipo de conteúdo. O canal está aqui com esse vídeo para te ajudar. É justo que você ajude o canal, contribua com a sua inscrição. Se você já é um inscrito do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. A primeira coisa que eu tenho a te informar nesse vídeo é que todo trabalho ele deve ser feito mediante carteira assinada. Sempre deve existir a carteira assinada desde o primeiro dia de trabalho. Pouco importa a função, pouco importa a condição, pouco importa se é urbano ou rural. A carteira de trabalho ela deve estar assinada desde o primeiro dia, assim que você é contratado e começa a trabalhar. Essa situação é muito importante que esteja presente e se ela não existe, com certeza, a cada dia trabalhado nessa condição, você está sofrendo prejuízos. Prejuízos nos seus direitos trabalhistas. Você está recebendo menos direitos do que deveria e isso significa que, além de menos direitos, são menos valores, é menos dinheiro, é um prejuízo financeiro muito grande que você vai acumulando quanto mais tempo trabalhar nessa condição. Os prejuízos eles vão principalmente na questão do FGTS, onde você, com carteira assinada, teria o recolhimento desse FGTS mensalmente. Mas no caso de estar sem carteira, obviamente ninguém está fazendo o recolhimento devido mensalmente do valor de FGTS. Muito mais no momento da rescisão, onde uma rescisão sem justa causa, sem carteira assinada, você não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS depositado. Já quem tem carteira assinada tem direito a essa conta. Nesses casos de pessoas que trabalham por muito tempo sem carteira assinada, o prejuízo financeiro dessa multa, que deixa de receber muitas das vezes no momento da rescisão, pode ser de valores muito altos, valores interessantes que podem lhe ajudar na época daquela rescisão. E como você não tem carteira assinada, muito provavelmente isso não é observado. E o prejuízo dessa multa é enorme, você não tem noção do valor que você está deixando de ganhar. Outro prejuízo importante que tem da pessoa que não tem carteira assinada é no caso do INSS. Esse talvez pode até ser considerado como principal prejuízo. Por quê? Além de você não ter o recolhimento devido que sai da sua parte e da parte da empresa a seu favor junto ao INSS, você não está contribuindo para aposentar lá na frente quando tiver mais idade, não tiver mais tanta força de trabalho. E um ponto importante, se você ficar doente e precisar de um auxílio-doença, se você não tiver essas contribuições feitas, não tiver uma qualidade de segurado junto ao INSS, não poderá requerer o auxílio-doença. E se sofrer um acidente no trabalho, sem carteira assinada, muito provavelmente os riscos do acidente, os prejuízos do acidente físicos e morais que aconteceu na questão, vão ficar a seu cargo. E talvez você vai ficar machucado e abandonado sem carteira assinada, porque não pode dar entrada no INSS, porque você nem tinha registro na empresa. Essa situação tem que ser observada, é muito importante, porque quando acontece, é o momento que você vai passar mais dificuldade durante a sua vida, durante o seu contrato de trabalho, que está incorreto por não ter a carteira de trabalho devidamente assinada. Já os direitos de quem não tem a carteira de trabalho assinada são exatamente os mesmos direitos de quem tem a carteira de trabalho assinada. A única diferença é que quando a empresa trabalha de forma correta, ela assina a carteira do trabalhador desde o primeiro dia, ela está observando que ela vai cumprir todos os deveres que ela tem que fazer. No caso da empresa não assinar a carteira de trabalho, é óbvio que ela não está atenta ou não está querendo observar
o que ela tem que cumprir com relação aos direitos. Então, férias, 13º, aviso prévio, saldo de salário, adicional das férias, FGTS, contribuição do INSS, multa de 40% no caso da demissão sem justa causa, possibilidade do saque do saldo do FGTS no caso da rescisão, possibilidade de dar entrada em seguro-desemprego, são direitos também de quem não tem carteira assinada. Porém, esses direitos são mais difíceis de ser alcançados do que quem tem carteira assinada. Porque quem tem carteira assinada, acontecendo a situação que dá o direito àquela pessoa, ele simplesmente vai usufruir ou pegar o documento necessário para requerer no órgão necessário e logo em seguida será atendido com o benefício que queria atingir. No caso de quem não tem carteira assinada, apesar de ter esses direitos não estão fáceis de ser atingidos e muitas das vezes essa pessoa vai ter que ingressar na justiça para discutir na justiça o porquê que ela teve aquele direito que não foi atendido por não ter carteira assinada. Às vezes, o êxito da justiça pode resolver essa situação reembolsando ou dando de alguma forma aquele direito a ser atendido, mas às vezes pode acontecer de não. E para que você não siga mais sendo tão prejudicado, eu aconselho que você depois dê uma olhada nos vídeos e na playlist que está aparecendo aqui em cima no card. Nesses vídeos e nessa playlist eu explico tudo sobre a rescisão do contrato de trabalho. É muito importante você assistir esses vídeos e essa playlist que eu tenho ali diversas orientações sobre diversas questões do contrato de trabalho no momento da rescisão. São alertas, direitos e cuidados que você deve saber para não ser mais ainda enganado. Eu vou deixar o link desses vídeos na descrição aqui embaixo para que depois você possa assistir com calma. Quer ver uma outra situação que a falta da assinatura de carteira de trabalho cria e que pode lhe prejudicar dependendo da questão? É no caso do contrato de experiência. Na verdade, não existe um contrato de experiência feito de boca. Se você não tem um termo de contrato de experiência no papel assinado, você tem que ter esse termo de contrato de experiência presente na carteira, registrado na carteira. O contrato de experiência, muita gente acha que não é para assinar a carteira de trabalho, mas na verdade também precisa, desde o seu primeiro dia. E se você não tem isso registrado, na verdade você está trabalhando um contrato de trabalho normal, comum, como se fosse de experiência. Vai achar que cumpriu 45 dias ou 90 dias como se fosse experiência, mas na verdade você trabalhou 45 dias ou 3 meses como empregado já definitivo, já que o contrato de experiência de boca não existe, ele tem que ser registrado, ele deve ser no papel. E nessa situação, quer ver o prejuízo que você recebeu? Você foi dispensado por acharem que você não tinha a devida capacidade para trabalhar e no final das contas a sua rescisão foi calculada como de contrato de experiência. Na verdade, a sua rescisão deveria ter sido calculada como contrato comum de trabalho. Essa é uma situação que você não tinha essa informação e você foi prejudicado onde certamente recebeu menos na rescisão da experiência que você, na verdade, não fazia do que do contrato de trabalho definitivo que, na verdade, você estava fazendo por não ter a carteira assinada ou não ter o registro do contrato de experiência como determina. Nessa questão, a sua rescisão teve valores bem menores do que deveria ter a seu favor. E se você resolver pedir demissão de um contrato onde você não tenha carteira assinada, pense na possibilidade de, antes de fazer esse pedido de demissão, mesmo que ele esteja pautado que você não quer mais trabalhar naquela empresa, procure um advogado. Nessa questão, o advogado pode analisar a sua situação e verificar todos os prejuízos que você passou e tentar fazer a chamada ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, já que o seu contrato de trabalho ele sempre foi feito sem respeitar as regras em lei. Então, provavelmente, ele terá êxito nessa ação. Essa ação tem que ter cuidado ao ser feita, mas provavelmente, se você trabalhou todo o período sem carteira de trabalho, diversos direitos seus não sendo respeitados, o êxito é muito alto. Nessa situação, ao invés de você pedir demissão num contrato que sempre teve o desrespeito aos seus direitos, você pode conseguir ter a sua rescisão sem justa causa, ao invés de pedir de demissão e sendo reconhecido diversos direitos que você estava sendo prejudicado
no final dessa ação, no momento da sentença da ação trabalhista. É importante você ter essa atenção porque você já foi muito prejudicado e vai pedir demissão num período de contrato de trabalho sem carteira assinada, que lhe trará ainda mais prejuízos. E uma última situação que eu tenho a considerar nesse vídeo para te explicar, no caso de trabalhar sem carteira assinada, é que você pode reconhecer o vínculo ou ter a carteira assinada depois de já ter trabalhado um período sem a carteira? Na verdade pode, na verdade deve, mas o que eu aconselho que você faça é que quando for reconhecer esse vínculo, você discuta com a empresa que o período para trás que ficou sem carteira assinada deve ser registrado. Você não pode abrir mão ou deixar esse período para trás simplesmente largado, esquecido, aonde ele com o tempo poderá ser apagado. Vamos dizer que você ainda siga trabalhando na empresa por mais um período agora de carteira assinada. Aquele período para trás, com aqueles direitos não observados, eles vão ficar esquecidos, eles não vão ser lembrados, não serão pagos. No momento de uma rescisão, principalmente sem justa causa, eles não terão efeito. No caso de um pedido de demissão, esses períodos depois você vai ficar tendo que provar que trabalhou eles na justiça, tendo que ter outros meios de prova na justiça para prová-los. Então é interessante que, se houver esse reconhecimento, que você discuta de ter o reconhecimento para trás, se for haver o registro. Para quem assistiu o vídeo até aqui, um muito obrigado. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, por favor, faça sua inscrição. Eu te ajudei com esse vídeo, esclareci suas dúvidas. É justo que você contribua com a sua inscrição para o canal. Eu vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Pode deixar seu like, ative o sininho, pode comentar, compartilhe com seus amigos. Quando possível, eu vou responder o seu comentário. Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.